Olá, pessoal lindo do terceiro ano. Vamos continuar conversando então sobre as revoltas populares na República Velha, tá? Então, os movimentos populares, eles são muitas vezes questões de vestibular, porque realmente tiveram uma influência bastante importante, certo? Bom, então nós falamos sobre os movimentos vinculados à questão religiosa, à questão interiorana, né? Agora vamos falar um pouquinho dos movimentos urbanos, tá? Deste período. Bom, basicamente, este início da República Velha tinha todo um foco de uma modernização, de tornar o Brasil um país mais moderno, enfim, né? Todo esse era o discurso central. Porém, essa modernidade não atingia todo mundo, digamos assim. Na verdade, para que ela se colocasse, né, ela tinha que inclusive excluir essa população, né, ela atingia de forma direta essa população mais pobre, né, e marginalizada. Então, basicamente, né, a gente tem que pensar que, claro, nesse período o Brasil ele era maciçamente rural, certo? Em torno de 80%, de 70 a 80% da população vivia, né, na zona rural, mas também a gente teve, exatamente pelo crescimento das áreas urbanas, pela, digamos assim, pelo maior número de oportunidades, por uma certa industrialização que vai acontecer nesse contexto, a gente vai ter uma série de migrações também, né? Da população ex-escravizada, né? Que vai migrar então para essas regiões, vai fazer grandes bolsões de pobreza, né? Vai formar os cortiços, enfim. Também estrangeiros, então aqueles migrantes, né, como italianos, entre outros, que num primeiro momento vieram para trabalhar nas lavouras, começaram a ver oportunidades nesses espaços fabris, né, que estavam se organizando nas cidades. Certo? Então a gente tem grandes deslocamentos, né? Uma atividade industrial que vai crescer, né? Nesse contexto, como eu falei para você, certo? Não é em todos os locais, mas principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, aqui no Rio Grande do Sul também, Santa Catarina. Então, são esses espaços que vão ter um crescimento acentuado nesse momento, tá? Porém, vai ser sempre, então, com o crescimento, a gente vai ver que essas melhorias, a desigualdade social vai se ampliar, vai se acentuar, né? Os benefícios dessa modernização não chegam para essa população mais pobre, tá? E a gente vai ter então uma situação de crises econômicas, então aumento nos preços da moradia, da alimentação, enfim, toda essa situação que atinge diretamente o cotidiano dessa população mais pobre, certo? Além disso, a gente tem uma situação de uma estrutura, né, de escravização que impregnou a nossa cultura, que até hoje tem consequências gravíssimas, né, na nossa ideia de autoritarismo, de violência estrutural, né, que é muito clara na nossa sociedade. Então, nesse período, a gente vai ter aí uma grande perseguição à população escravizada, que vai ser criminalizada, né, suas atividades, enfim, né, o policiamento ostensivo e violento, que até hoje nós temos também, né, uma ideia de digamos assim, de uma estrutura de uso legítimo de violência, que usa a violência como algo, digamos assim, constante, né, permanente, enfim, uma série de situações aí, né? Então, basicamente, direitos sociais, direitos políticos não chegam nesses grupos, certo? A modernização não atinge esses grupos. Bom, uma das principais revoltas que a gente vai trabalhar, exatamente porque nós vivemos num período tão negacionista, revisionista, nem sei como dizer, né, que a gente vê movimentos anti-vacina, né, mas que eu acho que assim que sair uma vacina para a Covid, provavelmente vão querer se vacinar, né, se não quiserem, tudo bem, deixa pra gente, não tem problema. Bom, enfim. Uma das principais revoltas é a revolta da vacina, tá? Aquela de 1904. E então é um ponto que aparece regularmente em questões de vestibular e Enem, tá? Então, basicamente, parece uma coisa estranha, né? Pô, como assim, revolta da vacina? Bom, hoje não tão estranha, porque, como vocês veem, a gente tem pessoas, sei lá, anti-vacina e, enfim, uma série de situações inacreditáveis, tá? Mas tudo bem. Mas neste período, a questão, na verdade, é que a criação das vacinas era algo bastante recente, né? No primeira questão. Segundo, a revolta da vacina ela tem um contexto que a gente tem que compreender que ela está dentro de uma situação de violência endêmica
em relação a essa população marginalizada. Mas vamos lá. Bom, o Rio de Janeiro, ele era então, né, a capital brasileira nesse período, era um espaço de muita, né, muito populoso, né, grande parte das pessoas viviam então em cortiços, em lugares pouco higiênicos, nos portos, né, onde havia muita prostituição, e era uma situação onde nós tínhamos, né, epidemias constantes de febre amarela, de malária, de varíola, sei lá, de várias coisas, né? E o Rio de Janeiro era considerado uma das cidades mais infectas, se não a mais infecta do mundo naquele período, certo? E isso, obviamente, prejudicava muito a economia. Então, como em grande medida, né, os portos eram considerados lugares extremamente sujos, né? Nós tínhamos essa situação. Então, nós tivemos outras pestes, né? Peste bubônica, uma série de coisas, assim, tinha muito rato, era um horror. A ideia realmente era, né, do governo, era sanear, higienizar. Então, essas ideias higienistas, de saneamento, de modernização, elas estavam em voga nesse período, tá? Então, a cidade de Rio de Janeiro já estava vivenciando uma situação de violência muito grande contra essas populações pobres. Então, vários cortiços que geralmente ficavam na região central do Rio de Janeiro, precisamente um local onde a população tinha mais acesso ao seu trabalho, enfim, né? Esses cortiços estavam visados, estavam sendo demolidos, né? Num processo chamado bota abaixo. Então, o presidente da época, que era o Rodrigues Alves, ele estava, digamos assim, articulado com o prefeito Pereira Passos, que era engenheiro, e a ideia deles era fazer ruas largas, modernas, com prédios inspirados no que era Paris, e a ideia era realmente botar abaixo mesmo, né, demolir os cortiços, que era onde as pessoas mais pobres viviam. E não tinha uma ideia de indenização, de deslocamento da população, não, era tipo assim, põe abaixo, avisa assim, olha, nós estamos botando abaixo as coisas, tirem seus trapos e se virem, né? Então isso também estava causando muita revolta, muita violência, né? E essas pessoas vão ocupar os morros, né, vão dar origem às favelas que a gente vê hoje no Rio de Janeiro, mas as pessoas já estavam por um fio, por aqui, né? Então, essa reação da população também está articulada com isso, com essa situação de violência e perseguição que elas já estavam vivenciando. A revolta da vacina foi como se fosse o limite. Bom, além disso, então, né, com essa questão das doenças constantes, o presidente chamou, então, o Oswaldo Cruz, que era um médico sanitarista, que tinha estudado em Paris, estudado em Cuba também, que era um espaço, né, muito importante, até hoje é importante em relação à saúde, né, ao conhecimento de saúde, conhecimento sanitário, numa ideia preventiva, numa ideia de trabalhar com a população, digamos assim. O Oswaldo Cruz, então, ele já tinha combatido com sucesso algumas pestes, né, como a peste bubônica. Ele, inclusive, tinha feito uma questão dos ratos, né, então ele pagava um dinheiro para as pessoas que trazia ratos, né, porque ele sabia, então, né, que os ratos eram um veículo infeccioso bastante importante, e aí, enfim, várias pessoas se aproveitaram disso, começaram a criar rato para ganhar dinheiro, enfim, né? Este é o país em que vivemos, mas tá. Então, basicamente, o Oswaldo Cruz ele tinha um renome, ele estudou, né, como falei para vocês, no Instituto Pasteur, né, o mais renomado de Paris, e ele então, né, ele propõe a perspectiva de uma vacinação de todo mundo contra a varíola. Só que a gente tem que entender que essa vacinação ela era feita assim de uma forma muito as pessoas não foram preparadas para isso, elas não entendiam. Então, nós tínhamos as brigadas de vacinação, então era uma coisa militarizada. As pessoas entravam, tipo, se levava vaca, né? Porque a vacina vem da vaca, né? Então, a vacina ela foi constituída, né? Se percebendo que as mulheres que ordenhavam vacas não tinham, né, o quadro de varíola que outras pessoas tinham, por exemplo. Então se percebeu que alguma coisa, né, na vaca, digamos assim, fazia com que essas mulheres ficassem imunes, né, principalmente mulheres, porque a grande maioria das ordenhadeiras eram mulheres. Então às vezes se levava vaca no pátio e aí, né, enfim, espetava vaca e isso espetava ser uma coisa assim e as pessoas não tinham como entender, né? Elas não entendiam que era vacina, não entendiam que era bactérias, micro-organismos de um modo geral, né? E além disso, elas eram então vacinadas à força, então entrava alguém, às vezes estava só a mulher, né, da pessoa a esposa da pessoa em casa, e aí ela tinha que mostrar o ombro, então era uma coisa assim, como é que eu vou dizer, vergonhosa, ou era visto como, né, algo, uma violação da família, do espaço. E isso acabou, então, criando, né, uma reação da população que vai para a rua, que estava por aqui. E aí
constroem barricadas, nós temos uma guerra campal, assim, na rua. E com isso, né, pessoas, a gente vai ter, como eu falei para vocês, vários dias de ataques, vamos ter mais, sei lá, 20, 30 pessoas mortas, as lideranças vão ser presas, né? Claro, esse grupo também, isso tudo vai ser aproveitado por inimigos do governo também, com certeza, que vão tentar utilizar, né, essa revolta para se beneficiar. Mas o fato é que muitos, então, nós vamos ter depredação urbana, vamos ter uma série de questões aí envolvidas, mas acaba então sendo suprimida essa situação, né? Se revê essa questão da vacinação obrigatória e de forma compulsória, sem explicação, sem nada. A grande parte das lideranças vão ser presas e vão ser deportadas, era uma forma de castigo, digamos assim, a deportação, né, para a região norte, onde muitos acabavam morrendo de malária, enfim, né? Mas basicamente foi uma forma das pessoas reagirem, né, ao autoritarismo do Estado, que passou então a ter que repensar de alguma forma as suas, digamos assim, atitudes, digamos, certo? Tudo bem? Então, basicamente, pessoas, essa é a revolta da vacina, tá? É um ponto bem importante, acho que vocês devem estudar com bastante carinho, tá bom? Até a próxima!